Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para trazer uma história bíblica e hoje essa história ela está registrada no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 19. Essa história relata sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Era uma cidade bonita, cheia de verdes, era uma cidade até próspera. Só que essa cidade, ela não agradava a Deus, porque todo tipo de maldade continha nela. Os homens que moravam nessa cidade eram pessoas muito maldosas. Essas pessoas não tinham temor a Deus. Elas faziam maldade com estrangeiros, com pessoas que chegavam ali. Elas não aceitavam pessoas pobres, pessoas que dormiram, por exemplo, não podiam dormir na praça. Os moradores daquela cidade também não podiam receber estrangeiros dentro da sua casa para dormir. Eles cometiam todo tipo de maldade e isso chegou até Deus. E nós sabemos que tudo Deus vê, nada escapa dos olhos de Deus. E essa cidade, a maldade dela era tão grande, que Deus então resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló era sobrinho de Abraão. Era bem cuidado por ele lá onde Abraão morava, mas os pastores de ovelhas de Ló ficavam brigando com os pastores das ovelhas de Abraão. Então Abraão pediu para que Ló escolhesse aonde ir, que não ia dar certo mais eles morarem juntos. Então Ló escolheu pelos olhos. Ele viu que Sodoma e Gomorra era uma cidade bem bonita, próspera, cheia de verdes. Ele resolveu morar nessa cidade. E lá, eu não sei como, mas o Ló foi recebido lá, tinha até casa, criou seus filhos lá. A Bíblia diz que ele tinha filhas casadas, tinha genros e ele tinha duas filhas solteiras que moravam com ele. Por amor a Abraão, que intercedeu para que não fosse destruída a cidade de Ló, se tivesse justo lá dentro, Deus então falou: se tiver justo, eu não destruirei a cidade. Mas para Deus falar que ia destruir toda a cidade, é porque ele não via justo nenhum lá. E então, por causa da intercessão de Abraão, Deus resolveu livrar Ló e toda a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, ele escolheu a sua própria vontade em ir morar num lugar aonde não agradava a Deus. Então Deus quer que você, que já tem Jesus no coração, você que já é salvo em Jesus, que você não faça a sua vontade, e sim a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é melhor. A nossa vontade pode trazer consequências muito ruins para nós, e foi o que aconteceu com Ló. Ele escolheu morar nessa cidade, onde era bonito, né, pelos olhos, mas não agradava a Deus naquele lugar. E foi o que aconteceu com Ló. Ele ia ser destruído juntamente com essa cidade se não fosse Abraão, o seu tio, interceder por ele, falar: Deus, tira meu sobrinho de lá. Deus enviou anjo vestido de homem para falar com Ló. Olha que lindo, como é o cuidado de Deus. Então Ló o recebeu em sua casa e ele falou assim: vocês devem sair daqui, todos vocês, porque a cidade será destruída. O genro e as filhas casadas de Ló zombaram do anjo, não acreditaram no que o anjo falou e resolveram ficar na cidade. Ah, como é triste quando nós fazemos a nossa vontade, não é verdade? Olha só, ao invés de fazer a vontade de Deus, não, quiseram fazer a sua própria vontade. As filhas e os genros dele resolveu ficar na cidade. Você que já é salvo, você que tem Jesus no coração, olha como é perigoso fazer a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus. Fazer a nossa vontade traz consequências muito ruins. Na Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no verso 11, está escrito assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna,
para a qual também fosse chamado, ele que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Para você que já tem Jesus no coração, você deve andar em piedade, em amor e obediência ao Senhor. Enquanto o anjo estava ali na casa de Ló, os homens muito malvados chegaram lá e bateram na porta de Ló. E eles queriam que Ló colocasse o anjo para fora, porque eles iam abusar do anjo, eles iam judiar do anjo, porque eles não sabiam que era anjo, eles achavam que era um homem. Ló não podia receber estrangeiros na casa dele. Ló fica desesperado. Ló então se põe na frente para que ninguém tire o anjo da casa dele. Então os homens muito maus estavam puxando Ló para levar para fora, com raiva de Ló, porque Ló estava defendendo este homem estrangeiro que estava na casa dele. Quando Ló ele está perdendo as forças, a Bíblia diz que o anjo puxa Ló para dentro e fecha a porta. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que o anjo estende a mão em direção à porta e todos aqueles homens que estavam do lado de fora ficaram cegos. Eles ficaram cegos até ao amanhecer. Eles não encontravam a porta de Ló, porque eles tentavam arrombar a porta de Ló. E o anjo, com pressa, falou: vamos, Ló, vamos todos, porque a cidade será destruída. E Deus não poderá destruir a cidade enquanto você estiver aqui na sua casa. Só que o anjo percebeu que Ló e sua família não queriam sair. Aí eles ficaram enrolando lá e não queriam sair. Sabe o que o anjo fez? Pegou o Ló na mão e começou a puxar Ló. Vamos, Ló, a gente precisa sair dessa cidade urgente. Mas somente Ló, a esposa e as duas filhas, porque o genro e as outras filhas não quiseram acompanhar Ló. E a ordem era o seguinte: vocês vão sair daqui apressadamente e vocês não podem olhar para trás. Não olhem para trás. Essa foi a ordem. Quando Ló já estava distante, Deus, do seu infinito poder, deu ordem para a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que do céu caíram enxofre e fogo, e toda a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas com enxofre e fogo. Só que enquanto a cidade estava sendo queimada, a esposa de Ló não gostou muito de ter que abandonar o seu lar, né, a sua riqueza, abandonar tudo que ela deixou para trás, até mesmo as suas filhas, que não quiseram acompanhar. E a Bíblia diz, então, que ela olhou para trás. Só que quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Ah, que tristeza! Que tristeza! Ela desobedeceu a ordem de Deus, querendo fazer a sua vontade. Você que já tem Jesus no seu coração, não faça a sua vontade, porque fazer a sua vontade traz consequências muito ruins. Faça a vontade de Deus. Procure aqui. A Bíblia nos conta sobre a vontade de Deus para nossas vidas. É a Bíblia que nos ensina. É ela o nosso manual. É ela que nos ensina a caminhar. É ela que nos ajuda a chegar ao céu. Sim, porque o pecado, como vocês viram de Sodoma e Gomorra, eram muitos. E isso impedia eles de chegar ao céu. Mas Deus sempre dá uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Mas Sodoma e Gomorra não quis se arrepender. Eles queriam continuar pecando. A Bíblia, a palavra de Deus, diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, eu e você já nascemos em pecado. Por isso que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Como é que eu me arrependo dos meus pecados? Como é que eu posso alcançar o céu se nós todos pecamos e Deus não aceita o pecado? Deus ama você. E por isso, ele enviou Jesus Cristo, que veio à terra, foi criança como eu e você, mas com uma diferença: Jesus nunca pecou. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. A Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está intercedendo por nós lá no céu, ao lado de Deus. Então, tudo
O Senhor olha e tudo ele vê. A Bíblia diz que o Senhor contempla os maus e os bons. Ele olha a sua vida, ele olha a minha vida todos os dias. Nada escapa dos olhos do Senhor. Através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é que hoje eu e você podemos nos chegar a Deus e irmos para o céu. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos lava. Se eu confesso o meu pecado diante de Deus, crendo que Jesus é o meu Salvador, que é o único e perfeito Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar, então o sangue dele me perdoa, limpando o meu coração, me deixando mais branco do que a neve. O Senhor Jesus, quando morreu, ele levou as nossas enfermidades, ele levou os meus pecados, as minhas dores, as minhas transgressões, as iniquidades e até a morte. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele reativou a aliança que o homem tinha quebrado com Deus. Agora nós estamos aliançados com Deus através do sangue de Jesus. Ló, por fazer a sua própria vontade, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha construído naquela cidade foi destruído. Ele não pôde levar nada. Perdeu parte da sua família, filhas e genros. A sua esposa virou uma estátua de sal. Ele perdeu, só saiu ele e as suas 2 filhas solteiras. Essa semana eu quero desafiar você a não fazer a sua vontade. Quando der aquela vontade de mentir, você sabe que a sua vontade vai trazer consequências ruins. Então eu quero desafiar você a falar a verdade essa semana. Não mentir, que a vontade de Deus é boa e agradável. Então faça a vontade de Deus para alegrar o coração de Deus. E assim Deus vai te abençoar, Deus vai honrar você e você será próspero. Não faça a sua vontade, porque a sua vontade, ela pode trazer consequências muito ruins, como trouxe na vida de Ló. E chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que você tenha gostado. Não perca a próxima história. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado quando eu gravar um novo vídeo. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.